Então, hoje, o capítulo 5 do livro Missionários da Luz, que tem o título Influenciação. Vocês se lembram que no capítulo anterior, o vampirismo, né, falou sobre as diversas larvas mentais que são criadas, não só pelos problemas que ele citou inicialmente, né, mas as larvas que são criadas por inúmeros formas de pensamento que a gente desenvolve. Pensamentos de rancor, pensamentos de revolta, às vezes de desânimo. Então, são larvas que nos fazem ficar presos, aprisionados a determinadas situações e dependentes muitas vezes disso. E vocês se lembram que acabou a reunião mediúnica e o Alexandre falou para o André Luiz: vamos ver agora o que vai acontecer lá fora. Porque dentro da casa espírita o ambiente era extremamente protegido e eles então ali estavam amparados, estavam se sentindo bem. E agora, dali para fora, o Alexandre quer mostrar algo para o André Luiz e para nós. Então vamos lá. Esse capítulo a gente não vai conseguir fazer o estudo dele inteiro. Para não ficar muito puxado, eu vou até uma determinada parte e a gente termina ele no domingo que vem. Notava agora a diferenciação do ambiente. Então eles chegaram lá fora, né, da casa espírita. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Então, para o mundo espiritual que vivenciou tudo aquilo, era extremamente regenerador a vibração e tudo aquilo que eles vivenciavam. Agora, fora da casa espírita, cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados e em sombra espessa. Então, descrevendo tudo isso, o que agora a vibração da rua, principalmente ali, o André Luiz já percebia nitidamente. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi uma vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. Então a gente sabe o quanto que é importante, o que o Espiritismo, o que Jesus veio nos dizer, é que o reino de Deus é para ser construído dentro dos nossos corações. Então, tudo que a gente vai um dia alcançar vai ser de evolução da nossa própria vibração. Mas o problema é que enquanto isso não acontece, a gente depende desses ambientes, desses locais que são protegidos. Então, não é dentro de uma igreja que é somente a casa do Pai. Não é dentro de um centro espírita que é somente a casa de Jesus, de Deus e da espiritualidade superior. Mas lá, com certeza, é um ambiente onde tem uma proteção, um preparo. E isso faz a gente entender o porquê que a pandemia criou inúmeros quadros de desânimo, de depressão, de tendências, inclusive, mais inferiores ainda. Porque essa proteção que existe dentro de um local religioso, as pessoas não encontraram sozinho dentro das suas casas, porque muitas vezes não estava sendo bem trabalhado. As pessoas dependiam principalmente dos locais, que eram exatamente como o André Luiz está descrevendo aqui agora. E ainda, como eu falei, no mundo onde a gente vive, esses locais são pontos de refúgio. A própria casa da Dona Isabel, né, no livro anterior que a gente estudou, a gente viu isso. O quanto que aquele local era como se fosse um pronto-socorro espiritual. Ao passo que lá fora, muita vibração ainda ruim acontecia. E o André Luiz está mostrando isso para a gente, né? O quanto a prece elevada
principalmente em conjunto com outras pessoas, favorecem ao local a estar num ambiente sublime. Então, a prece, olha como ele fala logo na sequência: a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. E isso é possível de se fazer somente no centro espírita, somente na igreja, somente nos outros templos religiosos? Não, é claro que não. A gente consegue fazer isso em outros locais, dentro da nossa casa. Mas é um trabalho que cabe a gente agora, a partir disso, pensar na responsabilidade que a gente tem de manter essa vibração, esse pensamento, essa meditação e essa prece em todos os lugares, para poder elevar esse padrão e aumentar a proteção. O instrutor interrompeu minhas íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, lá do centro, né? Iluminada pela oração, e a via pública repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então é algo que a gente muitas vezes não se dá conta disso. E nós temos que pensar e ter consciência de que também não é só porque é um ambiente também de oração que aquele local é extremamente elevado ou protegido, amparado por espíritos superiores. Porque assim, dependendo do ambiente, se as pessoas que cultivam um tipo de oração ali no local têm pensamentos ainda muito baixos, se todos ali não tiverem pensamento elevado, o próprio local pode ser que não seja tão protegido, tão envolvido com uma vibração como essa que ele está descrevendo. Mas, na grande maioria das vezes, a gente imagina que a vibração das pessoas protegidas e amparadas pelo propósito, pela a razão de se ter criado aquilo, é realmente diferenciada. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas. Em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista da maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, na rua, a gente está sujeito à vibração da diversidade de espíritos encarnados e desencarnados que caminham por ali. Né? Não só, como ele fala, não só as bactérias que a gente tem, os germes que a gente tem da nossa respiração, do corpo, do mundo físico mesmo, né? Mas também de ordem psíquica. Pensamentos mal elaborados acabam fazendo toda uma teia ali que envolve esse ambiente da rua. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Então, o Alexandre falando isso para o André Luiz, e ele começou a prestar atenção no mundo espiritual ali do ambiente, vários agrupamentos, né, de entidades infelizes. Fazia-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias, nas menores expressões. Então, de todo o teor ali acontecia, né, nesses agrupamentos. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou. Então, olha isso. Desses grupos, o Alexandre apontou um específico e aquele grupo parecia com desequilíbrio profundo. E o Alexandre fala para o André Luiz: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. Então, olha isso.
aquele agrupamento de desequilíbrio profundo, era o grupo de espíritos que acompanhavam aqueles que estavam na casa espírita. Aqueles que iam fazer oração, que estavam tentando fazer desenvolvimento mediúnico e tudo mais. Então, olha o quão grave, o quão impressionante é tudo isso que a gente está tomando conhecimento. A gente acha que o fato da gente estar indo lá, a gente está protegido? Sim, de certa forma, sim. Mas o orai e o vigiai. Então, se a gente faz a oração, mas aquilo é da boca para fora e não mantém um padrão, não luta contra as nossas inferioridades, a gente vai estar acompanhado pela corte da mesma vibração, do mesmo nível daqueles sentimentos inferiores que muitas vezes a gente carrega. Então, o Alexandre falando isso para o André Luiz fica espantado, né? Ele fala, quê? E indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a desta noite. Então, eles não podem entrar na casa, mas é sempre isso? Não. Ele acabou de nos deixar claro. Em sessões especializadas como aquela que eles estavam fazendo naquela noite, eles não têm permissão para entrar. Então, existem as sentinelas do centro espírita que colocam uma barreira que eles não podem entrar. Agora, existem outras sessões mediúnicas que são abertas a esses espíritos para poderem receber algum tipo de benefício ou tentar um tratamento? Sim. Mas no caso, naquele momento, naquele dia, eles ficaram para fora. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Então, olha aqui, está deixando claro que existe um controle de quem entra, de quem não pode entrar. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado. Então, olha o que ele está falando. Então, fica claro que a espiritualidade não consegue resolver todos os nossos problemas, até porque não é nem a missão e o trabalho deles. Eles não estão aqui para resolver os nossos problemas, eles estão para nos amparar, para nos dar condições de nós resolvermos os nossos problemas. Então, naquela sessão, o que eles estavam fazendo? Atenuando aquele vampirismo que eles eram submetidos no dia a dia, em suas, em suas consequências prejudiciais. Então, eles estavam fazendo um trabalho para amenizar tudo aquilo que estava acontecendo para eles. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Então a gente também tem que ter consciência disso, né? O quanto que a espiritualidade tem controle, é programa e executa num plano espiritual que a gente não tem muitas vezes essa consciência e a noção. E aí o Alexandre prossegue falando para o André Luiz, né? Agora, prosseguiu o Alexandre bem-humorado. Repare a saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Então, olha isso, é como um imã. Então, presta atenção, André. Olha como eles vão voltar como se fosse uma sintonia imantada ali. Instintivamente, eles vão de encontro com essas entidades infelizes e ignorantes que acabam explorando eles. Vocês se lembram da definição do vampiro? É aquele que se apossa indevidamente ou indebitamente de substâncias vitais de nós, os seres encarnados e às vezes desencarnados também. Então essas pessoas vão voltar a essa condição de serem explorados. Por quê? Porque deram guarida, como falou também no capítulo passado. Porque deixam aberto esse escudo que poderia estar protegendo. Fiquei atento, dispunham-se todos a retirar do recinto tranquilamente. Então imagine a gente saindo de um centro espírita. Imagine a gente saindo
ou qualquer um de nós, saindo de um ambiente que não precisa ser o centro espírita. Pode ser um ambiente, uma igreja mesmo, onde lá dentro a gente recebe uma bênção muito grande, onde na oração a gente sente aquela vibração, sente aquele benefício. E por que que muitas vezes do lado de fora tudo volta a ser como antes, né? E é assim, nós saindo do centro espírita depois de uma sessão mediúnica, dependendo da nossa postura. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. E aí, saindo e falando, conversando, né? Um falava, graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. E não é exatamente o que a gente muitas vezes sente e ouve saindo das sessões? Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Às vezes é essa a sensação que a gente tem realmente quando a gente vai procurar um passe, procurar o centro espírita, a gente está carregado, se sentindo pesado, vai lá e sai leve. Então, olha a bênção, olha o benefício que a gente recebeu. E eles estão descrevendo isso que a gente sente. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como é generoso o nosso Jesus. Isso são alguns comentários, né? Aí um outro, um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando. O espiritismo é o nosso conforto. E é mesmo. Nossos compromissos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Olha isso, eles têm plena consciência realmente da bênção que é um local como esse, principalmente o próprio Espiritismo. Então, e eles têm, inclusive, também a noção da responsabilidade que está nas mãos deles e nós, de poder levar esse auxílio, essa salvação a muitos que ainda não têm essa noção. E aí outra responde, né? Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações. Não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Então, olha que ela está falando até realmente dessa noção da responsabilidade com o levar adiante, o trabalho que é convidado a todos os que recebem essa bênção. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Então, olha, eles estão envolvidos em sentimentos nobres, em raciocínios certíssimos, corretos. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Então, André Luiz estava, inclusive, encantado, né? Com aquilo, com aquele louvor, a gratidão de todos e fala, poxa vida, como eles são realmente fiéis ao que eles estão recebendo ali dentro. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Então, o André Luiz estava encantado. Fala, puxa vida, aqui realmente é um local onde as pessoas vêm, se beneficiam e vão levar adiante. Fervorosos na fé, têm consciência da necessidade do próximo, daqueles que estão ainda sem receber esse benefício. E aí o Alexandre, vendo o André Luiz ficar encantado com tudo aquilo,
vai fazer algumas observações também para trazer o André Luiz a uma certa realidade. Não que ele tivesse errado, mas vai trazer o André Luiz à verdadeira realidade do que tudo isso demonstrava. Vendo as expressões encomiásticas, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Olha, isso daqui é uma lição. Só essa frase aqui para gente já é uma lição por muitos e muitos meses aí de anos que a gente possa refletir, né? Porque nós mesmos nos vemos muitas vezes entusiasmados com uma série de ideias, de possibilidades, de trabalhos novos, mas o esforço persistente é outra coisa. Então, quantos não se veem a hora que vão, por exemplo, fazer um trabalho voluntário com um grupo novo que conheceu, mas fica encantado. Nossa, que maravilha! É isso que eu quero fazer. Mas aí no domingo seguinte ou na semana seguinte já vai, mas aí já fica muito tudo igual, começa a encontrar dificuldade, e aí aparecem a vontade de ficar em casa, a preguiça, não, não vou fazer isso, eu tenho outra coisa para fazer. Então, olha o que o Alexandre está falando, não se impressione com o entusiasmo deles, André. O problema não é de entusiasmo, mas do esforço persistente. Quem é que desse entusiasmo vai seguir persistindo no mesmo propósito, com a mesma intensidade ao longo do tempo? Aí é outra coisa. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Então, promessas, muitas coisas que se falam nesses ambientes e momentos de entusiasmo, nem sempre acontecem, né? Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Então, são poucos aqueles que conseguem manter esse padrão, esse propósito. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Então, André, o Alexandre está falando, faz 9 anos que eu acompanho o trabalho aqui. E eu já vi passar por aqui muita gente que fizeram todas essas promessas, esses votos de serviço, mas a hora que volta para o dia a dia, muitas vezes são interrompidas essas intenções, né? Esse envolvimento que a gente vai ver agora nos vai mostrar principalmente isso. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Então, olha isso. Quando começa a aparecer, fala, eu vou trabalhar, mas aí quando alguém chama, eu estou precisando de alguém para fazer isso. Mas agora eu não posso, né? São poucos aqueles que se dispõem a fazer algo na necessidade, que é convidado. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, a pretexto de incompreensão alheia. Olha, isso ainda bota a culpa nos outros, né? Assim, mas porque tal pessoa age assim, ou assado, vai ter tal pessoa lá. Quer dizer, quando as coisas são para curtição, para o bem bom, para uma vida fácil, para a zona de conforto, aí os candidatos são a multidão. Agora, para convite de coisas difíceis, de abrir mão de prazeres, de momentos, de coisas mais que satisfaçam, né, os desejos do conforto, das sensações da carne, principalmente, aí as pessoas se afastam. Não é isso que eu quero. Eu não quero sofrer. Eu quero ser feliz. Quero trabalhar em paz, né? Não quero enfrentar como se não fosse isso que fosse trazer a paz, a felicidade, a alegria, né? A gente vencer
a essas imposições que a gente coloca como pretexto de felicidade. A gente ser feliz em qualquer ocasião. A gente estar em paz, estar bem, fazendo qualquer coisa. É isso o que é alcançar o reino de Deus, como Jesus nos disse, né? Mas Alexandre está dando esses exemplos e falando. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais. Então, olha o que o Alexandre está falando agora. E eu sou obrigado a dizer que a maioria aqui, ó, é muito prestativo e caridoso com o próximo. Se tem que dar um agasalho, pagar um lanche, pagar alguma coisa. Então, com relação às necessidades materiais, a gente costuma fazer um movimento que parece que somos caridosos. Então, fazer algo para aliviar a fome, para aliviar o frio, para resolver um problema material de alguém, ou de levar um forno, um fogão, seja lá o que for. Então, a maioria das pessoas acabam realmente sendo caridosos com o próximo nesse sentido. Mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. O que é a luz evangélica, né, da vida prática? A gente trazer o evangelho para a postura do nosso dia a dia. O que é o evangelho? É tudo que Jesus fez, mostrou. É perdoar, é ser indulgente, é ter compaixão, é ser paciente, é lidar com as dificuldades sem revolta, sem nenhum tipo. Então, o que é isso? A maioria de nós, quando somos convidados a dar o exemplo, o testemunho de fé daquilo que a gente vai no ambiente cristão colher, aí nessa hora a gente tem desculpa. Ah, não, mas isso é para o Chico Xavier, isso é para Jesus, isso é para alguém que seja elevado. Eu não. Eu me reconheço imperfeito, não vou agir assim. Então, quando é para trazer tudo isso que o Evangelho nos traz como renovação íntima pessoal, aí a gente foge. Prometem excessivamente com as palavras. Todavia, operam pouco no campo dos sentimentos. Então, a hora que for falar em perdoar, a hora que for falar assim, ah, vamos ter que ir lá num lugar e lá tem uma pessoa que você já teve algum problema no passado, você já se indispôs. Ah, não, lá eu não vou. Com essa pessoa, não. E aí, exatamente o que é para ser trabalhado não é trabalhado. E aí também, além de tudo, não se serve ao Cristo como aquelas inúmeras promessas que nós vimos eles fazerem lá em cima. Então todos têm promessas, todos nós temos promessas, desde que as coisas não mexam na nossa zona de conforto sentimental. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera. Então, olha o que o Alexandre fala. Então, é bom a gente sempre prestar atenção nesses detalhes. Ele está falando que é com todo mundo assim? Não. Tem aqueles que já conseguem, que já estão nessa luta sinceramente? Sim, são as exceções. Mas com exceções, a maioria irrita-se ao primeiro contato com uma luta mais áspera. Após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação e, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Então, olha isso, olha que incoerência que a maioria de nós estamos envolvidos nesses ambientes. A gente vai, pede, recebe bênção, agradece, promete mil coisas. E aí, quando Jesus nos chama para ser paciente com alguém que é grosso com a gente, alguém que nos fere, que nos faz algo que nos prejudica, o que a gente faz? Não, ali não. E aí volta de novo na semana seguinte, no mesmo estado de espírito, ainda naquele nível abaixo,
pedindo de novo. Ai, meu pai, eu vivo numa intranquilidade, eu vivo numa turbulência emocional e me ajuda, por favor. Venho aqui de novo pedir esse auxílio de Jesus, venho receber um passe porque eu estou precisando. Como se a solução tivesse nesses fatores externos. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo em si próprios. Olha isso. A cooperação com o Cristo é dentro de nós mesmos. Existe a religiosidade externa, que é a que a gente faz e auxilia de alguma maneira aos outros também encontrarem o caminho, mas se nós não trabalharmos a nossa religiosidade interna, que é aquela que é capaz de nos transformar, nós vamos estar mandando um monte de gente para o caminho certo e ficando para fora. Que adianta a gente indicar o caminho e não seguir o caminho? E não é com facilidade que a gente vai seguir por esse caminho. Não é com facilidade que cumpre a promessa de cooperação com o Cristo em si próprios. Base fundamental da verdadeira iluminação. Então aqui fica bem claro para a gente, né? Qual é a base fundamental da nossa verdadeira iluminação? A cooperação que nós fazemos, a promessa de cooperação com o Cristo dentro de nós mesmos. Então aqui já tem, na verdade, informação para o resto da vida, para a gente pensar. Porque a gente vai enfrentar essas dificuldades por muito tempo. Não é pelo fato da gente identificar isso que a gente já vai conseguir a transformação. Mas a gente tem que identificar e lutar. E aí segue, né? Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Então eles ainda estavam naquele envolvimento, né, de luz e paz. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Porque o André Luiz então estava prestando atenção nisso. Primeiro ele estava encantado. Aí o Alexandre chamou a atenção para essa verdade. E o André Luiz olhou de novo para eles, observando, e falou assim: eles ainda emanam essa luz. E aí o instrutor esclarece: ainda se encontram eles sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, ó, o vigiai aqui, colocar em prática as regras de perfeição que nós estamos lá aprendendo. Não só aprendendo, né? Se conseguissem botar em prática as regras de perfeição que aprendem, que comentam e que ensinam, fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Então, se tudo aquilo que foi dito ali atrás, se eles conseguissem manter esse padrão, tudo estaria resolvido. Seria fácil. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis. Olha que lindo o que o Alexandre acabou de falar. Porque às vezes a gente julga as pessoas que estão fazendo algo que nos desagrada como sendo aquilo, primeiro, uma perversidade, um fruto de um espírito muito ruim que é daquela pessoa. E aquilo só pertence àquela pessoa. A gente dificilmente enxerga aquilo na gente. Mas olha o que o Alexandre está falando. Como nós já fomos em outros tempos como eles, e olha como que ele descreve o que eles são. Eles não são maus. Eles são inexperientes e frágeis. Como Jesus falou a Pedro, né? Um dia você vai entender que o homem é mais frágil do que perverso. Eles agora ainda o são muito mais. Então, como eles já foram, agora eles são. E tem mais coisa ali para eles, então, observarem, né? Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos,
funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Então, isso, essa bagagem que séculos e séculos de encarnações passadas nessa inferioridade nós cultivamos, isso é algo que nos ainda deixa ligados a essa inferioridade espiritual. É essa luta que nós temos que fazer, o que a gente carrega desse passado. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Presta atenção, André. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Então, o que, que o Alexandre vai pedir agora para o André Luiz? Primeiro, presta atenção, o que vai acontecer agora. Porque eles estão se despedindo, ainda estão envolvidos naquela luz toda. Mas vamos acompanhar agora, principalmente aquele primeiro. Do capítulo não é nem desse anterior do vampirismo, é do outro capítulo que eles estavam fazendo o desenvolvimento mediúnico. Aquele primeiro caso, que ele descreve aquele irmão que tinha uma série de larvas, né? Ao envolver ali o aparelho genital dele. Então, esse irmão que tem as inquietações, né, do sexo envolvendo o seu psiquismo, vamos acompanhar ele, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punham-se de regresso ao lar. Então vamos imaginar o quadro, né? É uma família ali. É um rapaz que está tentando desenvolvimento mediúnico, estava com a mãe e estava com a irmã ali na casa espírita, todos indo nesse ambiente, colhendo as bênçãos e tentando, através da vontade deles, um desenvolvimento. Estavam buscando melhorar, né? E é eles quem estavam voltando para casa, movimentando-nos, seguindo-os de perto. Movimentamos-nos, né? Então eles seguiram. O Alexandre e o André Luiz seguiram esse grupo, esses três. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Então, cada vez que eles se afastavam mais do centro, parecia que todo aquele ar que já era pesado ali fora, parecia que cada vez mais se adensava. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença. Então, olha o que está acontecendo. O André Luiz viu 3 entidades espirituais muito enegrecidas, né, de sombrio aspecto. E olha o que ele também fala. Cegas para com a presença deles, do André Luiz e do Alexandre. Eles não viam o André Luiz e o Alexandre. Por que que eles não viam, né? E aqui ele já explica, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções. Então era um nível vibratório tão baixo que eles não enxergavam seres de luz. Com certeza, é o que a gente já viu inúmeras vezes nas descrições do André Luiz. Os seres mais inferiores não conseguem perceber, a não ser que eles façam esse movimento de se elevar. Então, esses 3 espíritos sombrios acercaram-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa e instantaneamente reparei que sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Então, uma dessas se juntou à senhora, a mãe. E aí, parece que aquela energia, aquela luz que ela tinha recebido no centro já se tornou mais obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Percebam se isso não é realmente algo que acontece com muita frequência, né? Todo aquele ambiente, tudo. A hora que a gente entra no carro,
A hora que a gente volta para as preocupações, a hora que a gente encontra ou se lembra de algo que nos desagrada ou nos preocupa, a gente pode muitas vezes voltar àquele semblante que a gente estava acostumado, que a gente fez a gente ir até o centro para poder buscar auxílio. E aí olha ela quando ela muda já esse padrão mental. Oh, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Então ela já estava sentindo a diferença. E estava se queixando disso, né? Por que, que a gente é tão diferente lá dentro e aqui a gente não é? Aí o que, que as pessoas costumam fazer? Bota a culpa no ambiente. Coloca a culpa no mundo lá fora. E lá é dentro da casa é que tem Jesus. Ai, e aí ela está questionando, né? Por que, que a gente é tão diferente dentro do trabalho e aqui fora? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Então, esse é o quadro de muitos que buscam um ambiente religioso e, quando saem, voltam ao padrão de desânimo, não vendo a hora de poder voltar lá para tomar outro passe. Então, o padrão constante no dia a dia é um, e lá dentro da casa espírita é outro. E aí acha que toda a solução está em ficar tomando passe, ficar pedindo perdão e recebendo a hóstia, mas continuar pecando. Então, isso é o padrão de muitos de nós. E aí ela fazendo essas observações, né? André Luiz segue observando nesse momento as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas, agarraram-se comodamente aos braços do rapaz. Então, olha, aquelas três entidades, uma foi para aquela senhora e duas foram para aquele rapaz, que tinha o desequilíbrio, né, do campo da energia sexual dele, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Então, o André Luiz viu a mesma coisa que aconteceu com aquela senhora, uma sintonia. Olha isso, aos braços do rapaz. Parece que eles se abraçaram ali, se envolveram de maneira a se manterem totalmente sintonizados. Embaciou-se-lhe a claridade mental e duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces. Então, imagina, aquele semblante que já se tornou carregado. Que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e muito triste: É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Só o fato de você mergulhar no desânimo das suas próprias imperfeições já baixa o padrão vibratório e faz com que você entre numa sintonia ruim. Então, olha isso, ele está concordando com aquilo que a mãe começou e falando: realmente nós somos muito ruins, mamãe. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Olha isso, ele reconhece isso para a própria mãe, para a irmã que está ali junto também, né? E aí ele segue: Casei-me há menos de 8 meses, e não obstante o devotamento da companheira, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Olha isso, ele se casou tentando realmente uma vida que o matrimônio pode oferecer, mas os pensamentos dele ele reconhece que são cheios de tentações descabidas.
Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. Ele não entende o que está acontecendo. Por que que aquilo ainda é tão forte dentro dele? Mas nós temos as informações, né? Nos capítulos anteriores ali. O que nós acumulamos nas encarnações passadas, aquilo que nós fizemos, demos importância, demos vazão, se tornam muitas vezes os pontos mais frágeis da nossa encarnação atual. E aí ele ainda segue, né? A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então ele está confuso, porque ele provavelmente tinha uma vida promíscua realmente, como eles relatam ali atrás. Antes do casamento, provavelmente frequentava a bordéis, a casas de prostituição e tudo mais. Eu estou afirmando isso porque eles falam um pouquinho mais para frente. E ele se casa na intenção. E ele tem a vontade de se voltar para o bem e de proceder com retidão. Mas parece que é uma atração invencível. É algo que ele acha que ele não vai dar conta. E aí, olha o que que a irmã fala, né? Quem sabe, mano, está você sob a influenciação de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a procedência de semelhante situação. Então ele acha realmente que pode ser uma influência espiritual, e é por isso que ele está indo tentar desenvolver a mediunidade, porque ele quer talvez ver esse mundo espiritual, lidar com esses espíritos que talvez estejam prejudicando com ele e resolver esse assunto. Então ele está indo nesse trabalho para poder depois conseguir resolver esse problema. E é o que a gente tem que começar a pensar. Será que é essa a sequência certa, né? É claro que nunca nós devemos nos afastar da intenção de evoluir, de melhorar, de aprender, de desenvolver, mas ele está querendo ir atrás de algo ali, que é o desenvolvimento da mediunidade, para depois resolver um problema dessas tendências que ele carrega dentro dele. E aí, nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos a esse amigo através da conversação. Então vamos ver agora, porque assim, a irmã, pelo que a gente viu ali, é a única que ainda não tem uma influenciação como essa, que a mãe e o irmão têm. E ela foi a primeira que não caiu nessa vibração e já deu alguma ideia aí do que poderia estar acontecendo. E o Alexandre, junto com o André Luiz, fala para ele, né? Vamos ajudar eles. Através da conversação. Olha isso. Os espíritos querem de alguma maneira conversar com eles. E eles conversam só dentro do trabalho mediúnico? A gente sabe que não. A nossa mediunidade vem muitas vezes através da intuição, através de pensamento, através de ideias que outras pessoas falam para a gente. Então, às vezes, a espiritualidade é Deus, através das criaturas, nos passando alguns recados. E olhe exatamente o que vai acontecer agora, porque o Alexandre tem a intenção de ajudar de alguma maneira e mostra para o André Luiz como vai tentar fazer isso. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Olha que incrível isso. O Alexandre usou a irmã do rapaz, na mesma hora colocou a mão na fronte dela e se sintonizou com o pensamento dela. Ela está vendo o espírito? Não, provavelmente não. Mas ela pode ter sido inspirada por ideias que brotaram ali naquele momento, que ela pode achar que são delas, mas que a gente está vendo através do livro, que não são sempre assim. São muitas vezes toques da espiritualidade através
das situações que eles encontram para nos ajudar. E aí, quando ele faz isso, entra nas ideias da menina. André Luiz, reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. Quer dizer, a menina não viu aquilo, o André Luiz estava vendo aquilo acontecer. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Olha isso. É como se ela realmente tivesse sido tomada por um espírito de luz ali, e às vezes a gente pode se portar dessa maneira. Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém e a gente fala, puxa vida, parece que não fui nem eu que falei. Ou às vezes alguém pode falar alguma coisa para a gente que a gente também tem a mesma impressão. Fala, nossa, parece que não era aquela pessoa. Ela foi inspirada. Só que essa inspiração ela pode ser tanto do alto quanto do baixo, do inferior. Quantas vezes também a gente não vê criaturas se transformarem e falarem coisas que muitas vezes parece que vem realmente de um nível muito mais baixo. Depende da sintonia. Só que a menina tinha uma sintonia mais alta e o Alexandre usou ela para passar alguma informação importante para o menino. E aí olha o que ela responde, firmemente. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Quer dizer, não é por aí que se começa. Neste caso, eu concordo que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Então, olha exatamente o que falou ali atrás, né? É o trabalho interior primeiro. É a luta para poder botar o evangelho dentro de nós, dos nossos sentimentos, não das nossas palavras. É botar o evangelho dentro dos nossos sentimentos, porque nós devemos amar. Nós devemos ter sabedoria. Emmanuel tem uma mensagem que ele fala que nós temos duas asas que nos vão conduzir ao nosso Pai. Uma é a asa do amor e a outra é a asa da sabedoria. Então, são as duas frentes que nós temos que desenvolver: conhecimento e amor. E é exatamente isso que ela falou naquele momento para ele. Fazer tudo bem, o trabalho mediúnico, ele vai ser útil, mas lá na frente. Antes de você enfrentar os seus inimigos, se arme de amor e de sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? Quer dizer, o que adianta se você não tiver isso ainda dentro? A hora que você encontrar com eles, o que você vai fazer? Você vai agredir? Você vai xingar? Você vai afastar? Você vai pedir para que eles sejam presos? É isso que Jesus ensina, né? Então, como que você vai beneficiar aqueles que te prejudicam sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Então, antes da gente procurar crescer no desenvolvimento mediúnico, né? Que a gente busque primeiro melhorar a nós próprios, porque senão que sintonia também que nós vamos ter com o mundo espiritual? Que tipo de espíritos que nós vamos atrair? Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Quer dizer, se a gente quer ser útil um dia no céu, a gente tem que desenvolver espiritualidade mesmo ainda aqui encarnados. Aliás, é esse o nosso dever.
É essa a nossa missão quando a gente vem aqui na Terra. A gente encarna para desenvolver espiritualidade. Se a gente se quiser servir adequadamente, sermos úteis de verdade no reino do Espírito. Então, isso tudo que a irmã dele falou para ele foi através da inspiração do Alexandre e foi um recado certo, certeiro, né? Franco, reto, para o que ele precisava ouvir naquele momento. Só que nós vamos parar por aqui. Agora que a gente ia ouvir o que ele ia responder, o que a mãe iria responder, nós vamos ter que deixar para o domingo que vem. Porque senão vai ficar muito puxado, vai deixar um gostinho de curiosidade, né? Mas foi já muito bonito a gente ver como a espiritualidade trabalha, né? O como que eles conseguem agir através dessas influências nas nossas vidas. E isso acontece com uma frequência muito grande. E o Alexandre agora nos mostrou um dos exemplos de como isso funciona. Então, eles saíram de lá protegidos do vampirismo e estavam já sendo envolvidos com os vampiros, né? E o Alexandre passou o recado através de quem? De alguém que tem um padrão um pouquinho mais elevado. Então, se nós encontrarmos pessoas nesses níveis, elas podem ser fonte para a gente. Se nós trabalharmos o nosso interior, a nossa vibração, a nossa sintonia, nós podemos também ser mensageiros para outras pessoas através dessa inspiração, dessa ligação mais alta. Mas nós vamos ficar por aqui. Ô, Alguém? Marco, Oi. essa parte toda que você falou, teve uma frase que você forçou, Hum, como aquilo lá está bonito, lindo. Eu não sei repetir, hum. mas que eu tenho dificuldade. Mas você falou, eu queria só ver se você lembra quando o Alexandre falou que você não é maldade, vamos dizer. Hum. Espera lá. Ele fala que eles, como em outros tempos, né, também foram aqui, ó. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis. Frágeis. Isso. Eu Exatamente. achei essa frase maravilhosa. Sim. E é o que é a tradução do que Jesus falou realmente, né, para Pedro. No livro Boa Nova tem essa É, conversa de Jesus com Pedro, falando: com o tempo você vai entender que o ser humano, a criatura encarnada na Terra, é mais frágil do que perversa. Então, muito. nós somos isso, ignorantes e frágeis, inexperientes e frágeis, como o Alexandre aqui fala para o André Luiz. E é lindo mesmo isso, né? Isso Muito, faz muito. com que a gente encare qualquer pessoa que tenha algum defeito, algum problema, alguma coisa que faça conosco, com esses olhos de Jesus. Porque esses são os olhos de Jesus. Enxergando os outros não como maus, mas como frágeis, como criaturas ainda pequenas perante ao que vão se desenvolver. Mas você sabe que, às vezes, assim, na vida normal, uma atitude, fala uma palavra rápida, Hum, aí depois eu falo, nossa, por que eu falei isso? Não era para eu ter falado isso. É exatamente, é ser frágil. é. Então Porque você fala sem querer, às mas vezes depois você fala, eu nunca devia ter falado isso. mas a gente já ter conhecimento, o reconhecimento disso já é muito bom, né? A gente perceber o que a gente fala e reconhecer que não deve falar ou não deve fazer daquela maneira, daquela postura, já é um caminho, né? Não repetir nunca mais. Ou lutar para repetir cada vez menos, né? É isso aí que eu penso. Certo? Perfeito. Certinho. Ótimo. Certo? Nossa, é Gandô? comprida essa, hein? Bonito, né, Nona?
E também, olha, em 2 vezes a gente tem que fazer, Vai né? ter que fazer em 2 partes esse capítulo. E você, Ah, Duas Ganu, é tudo pouco. tranquilo? Chega. 2 é pouco, Ficou muito Cotier. bonito, Marco. Beleza, Né? Bastante. tá joia. Beleza, então. Certo. Então, agradecemos mais uma vez aí o envolvimento da espiritualidade, né, junto conosco. Uhum. E uma boa noite, boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite para Até todos já, Marco. vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até já já. Até mais.